Senta aí na cadeira, porque o que eu vou te mostrar aí agora é uma cena assustadora de um ministro do STF enlouquecendo diante dos nossos olhos. Essa é a única explicação pro que a gente vai ver. Um ministro do STF dando a sua 25ª entrevista para a imprensa desde que o ano começou, falando uma barbaridade atrás da outra. Então, sério mesmo, senta aí na cadeira, porque o que eu vou te mostrar agora é de arrepiar. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, em declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Sem o Bolsonaro velho, esses caras não seriam ninguém. É isso aí. Tarcísio, Tereza Cristina, o ministro. Não seriam nada. Não seriam ninguém. É isso. A grande realidade é essa. Então, o que acontece? Eles querem ser, mas eles não podem falar Bolsonaro. Ai, o Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, mas eu vou me candidatar. Zema, todo mundo foi atrás do Bolsonaro. Essa que é a verdade. Sim. A direita é o Bolsonaro, não tem conversa. Continua o discurso, né? Você pode ver, né? Quando o cara sobe no palanque, ele tá pegando uma ramificação do discurso do Bolsonaro. Claro, ser abençoado pelo Bolsonaro. Sim. Tanto que teve agora, quando teve. A gente vai ver essa manifestação. Agora me fala quantas vezes o Bolsonaro foi traído. Diversas vezes. Quantas vezes? Foi diversas vezes. Inclusive, 30 segundos finais. Absolutamente rápido. Na semana passada, ao encontrar um dos ministros mais próximos de Lula, eu perguntei o seguinte: Tarcísio vai ser mesmo o candidato da oposição? E aí ele me disse assim, bom, o presidente já escolheu, Tarcísio vai ser o candidato. Aí eu disse, presidente, o senhor está falando Jair Bolsonaro, né? Aqui em Brasília a gente tem mania de chamar esse presidente de presidente. Presidente é o Bolsonaro, né? Não, presidente Lula já escolheu que seu adversário é Tarcísio de Freitas. E até daqui para frente, só vai pensar em adversário como Tarcísio de Freitas. Daniela Rittner, muito obrigado a você. Eu apurei que os partidos do Centrão querem, para 2026, eleições, o bolsonarismo, mas não querem Jair Bolsonaro. Por isso, convém ao Centrão lutar pela anistia do ex-presidente, tirá-lo da prisão, mas mantê-lo inelegível longe das urnas. E por quê? Bolsonaro solto é o mais precioso puxador de votos que a direita pode ter. Um presidente de partido me disse que é testado em pesquisas internas que a capacidade de transferência de votos de Bolsonaro é extraordinária. Se tiver preso, não faz campanha e a interlocução política com ele vai ser muito dificultada, segundo me disse esse mesmo presidente de partido. E por que eles querem Bolsonaro inelegível, longe das urnas? Ninguém nega o carisma de Bolsonaro. Mas esses presidentes do Centrão, parlamentares, avaliam que um nome com verniz moderado vai ser imbatível nas urnas. Porque Bolsonaro tem uma rejeição grande, tanto que perdeu a eleição passada. Bolsonaro no poder, me disseram, é imprevisível, é ingovernável, não aceita conselhos. É uma presidência difícil. Um nome moderado também é visto como sendo bom para os negócios. Uma liderança me disse que o nome escolhido pelo establishment, pelo mercado, é o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E não por acaso, porque eu estou falando que os partidos de centro querem o bolsonarismo, querem que ele escolha e unja um nome da direita com esse verniz conservador. E querem que ele trabalhe por esse nome, ou seja, querem o bolsonarismo, querem o eleitorado de Bolsonaro, mas sem Bolsonaro para estragar o plano. E não por acaso, eles não querem que Eduardo Bolsonaro seja candidato à presidência,
representando a direita. Eduardo Bolsonaro quer, Pedro Venceslau vai trazer mais detalhes daqui a pouco, e também não querem Michele Bolsonaro. Ou seja, eles querem o bolsonarismo, mas querem deixar de fora das urnas para a presidência o sobrenome Bolsonaro. A ideia é matar o Bolsonaro. As informações que se tem é que o Bolsonaro já teria perdido mais de 15 quilos e a tendência é piorar. O problema de ordem digestiva compromete todo o organismo. A pessoa literalmente vai morrendo aos poucos. Acho que eles vão conseguir assassinar o Bolsonaro do jeito que eles querem, saindo ainda como democratas. Ou mata o Bolsonaro pela saúde dele, pelo massacre físico e psicológico, ou assassina o Bolsonaro pela destruição patrimonial, a destruição de uma vida inteira dedicada ao exército e à política no Brasil, sem roubar um centavo. A ideia é esfolar o Bolsonaro até o fim, porque agora o Superior Tribunal Militar também diz que vai tirar a patente, vão tirar a aposentadoria, vão tirar tudo. O projeto é destruir a sua família, tomar todo o patrimônio. A própria sentença que saiu do TRF4 aqui, condenando o Bolsonaro a pagar R$1 milhão por uma brincadeira que ele fez com um apoiador seu, que tirou foto abraçado com ele, fez uma brincadeira e deu no que deu. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina. Pesquisem, mas eu vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Vai lavar sua boca, sua imunda. Mas eu quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando o Bolsonaro começar a cumprir pena. E não sei se a Michele vai sorrir na hora de fazer visita íntima. Afinal de contas, eu acho que ela está dando graças a Deus de não ter mais que conviver com um sujeito asqueroso como aquele. A deputada que me antecedeu tem que lavar essa boca suja dela antes de falar o que ela falou da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Que baixaria! Que vergonha! E outra, esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, ficou internado, hoje ficou sem ar, sem respiração, segundo informou seu filho, o senador Flávio. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Que esses deputados que ficam aqui clamando que vai haver agora uma impunidade, porque o Supremo vai ter que ter a autorização. Quem vocês pensam que nós somos? Vocês não têm brios, vocês acham que o parlamento não é poder, vocês acham que, se depender do parlamento, todo bandido vai ser solto. Vocês não têm brios, nós vamos mandar prender os bandidos e soltar os perseguidos políticos. Em cima dessa pergunta, eu queria saber, em cima dessa pergunta, né, o PT mudando de posição, vocês, no passado, já defenderam o foro. Hoje, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro se apegou à questão do foro para se defender de questões ali, de investigações contra ele. E hoje ocorre o oposto. Hoje estão querendo acabar com o foro. Também é uma posição diferente ali do passado. Na verdade, nós sempre fomos contra o foro privilegiado.
o senador Flávio utilizou porque é a legislação atual. Nós temos aqui campanhas, eu estou no 3º mandato, desde o meu primeiro, a gente é contra foro privilegiado. Nós mantemos a coerência. O problema do PT é que eles são oportunistas. Quando me convém, sou a favor. Quando não me convém, sou o contrário. Aqui ficou claro, ficou até difícil do Lindenberg explicar para você essa mudança. O que muda em 4 anos? É porque não é conveniente para eles. Eles agora não estão sendo chantageados nem perseguidos porque fizeram uma associação com alguns ministros do STF e governam o país juntos. Está claro a todo o Brasil a aliança entre o presidente descondenado e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no aumento do IOF. Você, brasileiro, está pagando 4 vezes mais IOF, você que faz um crediário para comprar seu colchão, sua geladeira, está pagando mais por essa associação, Alexandre de Moraes e o descondenado. Este é o problema. Nós precisamos entender que o Brasil tem problema sério na questão do foro. A própria palavra já diz, foro privilegiado. Para que privilégio a políticos? Nós temos que resolver o problema do foro. Eu acho que com a fragilidade do Congresso Nacional, perante a um poder que virou um superpoder, que é o Supremo Tribunal Federal, está na hora, inclusive, de debater e aprimorar a questão das prerrogativas. Mas, respondendo ao meu colega que perguntou, lógico que nós é quem sempre fomos contra a erotização precoce de crianças. Nunca foi a esquerda fez kit gay, a esquerda fez muitas coisas para erotizar crianças ao longo da história. Agora vem querendo usar as crianças, mas na verdade ele falou o que ele quer. Ele quer censurar as redes sociais. Eles usam a palavra regulamentar, porque é uma palavra bonitinha, light, mas na verdade nós conhecemos, inclusive o governo não esconde isso de ninguém. A primeira-dama foi à China e querendo trazer ideias da China, como a China funciona, censurando redes sociais. Nós sempre seremos contra a erotização de crianças, estamos dispostos ao debate, temos projetos de vários parlamentares nossos para enfrentar essa problemática sem a censura. Eu considero que esse texto é péssimo, mas consegue ser ainda pior a realidade que a gente vive hoje no Brasil, em que temos sim um poder de intocáveis, e esse poder é o Supremo Tribunal Federal, é um fato. Nós tivemos essa semana mesmo um ministro do Supremo declarando que não aceitaria um impeachment, mesmo que fosse votado pela maioria do Senado, o que é uma prerrogativa do Senado. A grande realidade é o que a gente está vendo hoje na prática é o STF usando o foro para manter os parlamentares como reféns, chantageando esses parlamentares. Teve um levantamento feito a pedido dos parlamentares por advogados que mostra que 83% hoje dos inquéritos em curso no STF contra parlamentares tem como alvo parlamentares da direita. 83%. E mais, 75% desses processos, 3 em cada 4, vocês acham que são pelo quê? Corrupção? Não. Publicações em redes sociais. Crime de opinião. Algo que hoje não existe esse tipo de crime na nossa Constituição. E ainda mais quando a gente está falando de parlamentares, que têm imunidade por sua opinião, palavras e votos. Eu pergunto aqui para a nossa audiência, qual é o corrupto hoje que está preso no Brasil? Qual parlamentar corrupto que está preso? Agora, a grande realidade é que a gente está vendo o STF usar o foro para manter parlamentares reféns, chantageando, levando essa chantagem, aliás, para a imprensa, de noite e dia. Então a gente está vendo isso o tempo inteiro. E aí a gente tem sim hoje, infelizmente, uma casta totalmente privilegiada, inatingível, intocada, que é o dos nossos Supremos. E é um absurdo, porque o Brasil tem uma coisa que outros países não têm. Não existe esse país em que o freio e contrapeso hoje do judiciário, que deveria ser o Senado, é julgado por ele. Tem que separar essas funções. Esse seria, para mim, o melhor projeto a ser votado. O que não dá é para a gente hoje manter esse poder completamente intocado. Pouco mais de uma semana atrás, PEC da blindagem foi enterrada, dizem líderes da Câmara. E não, ela foi colocada em votação. A polêmica PEC das prerrogativas, também conhecida como PEC da blindagem, não deve avançar na Câmara. Acabou avançando. A PEC prevê retomar algumas das prerrogativas dos deputados que estavam na Constituição de 88, mas foram sendo alteradas ao longo do tempo, fortalecendo especialmente o Poder Judiciário. Os caciques da Câmara temiam com o projeto comprar uma nova briga com o Supremo e ainda arcar com o ônus diante do eleitorado de aprovar uma lei com a peste de aumentar a impunidade. E acabou que isso daí foi aprovado ontem. Em meio de críticas para um lado e para o outro, eu acho que o Danilo Tomás... Eu acho que ele conseguiu captar o que qualquer pessoa está olhando para o que está acontecendo, né? Inclusive por que parte da direita está apoiando isso, inclusive por que essa PEC foi colocada como condição para votar a anistia, né? Obviamente, ela também vai acabar flexibilizando algumas coisas, né? Isso é mais do que óbvio. O Danilo Tomás falou o seguinte, ó, a PEC da blindagem não é boa, mas
É uma resposta política ao que o judiciário vem fazendo. Desde o Mensalão, o judiciário se converteu num ator parapolítico, que comete uma série de arbítrios que sim interferem no resultado eleitoral. Não dá para seguir como está. Essa ideia ingênua de uma justiça cega, proba, técnica e que age em nome da justiça é tão somente uma ideia ingênua. O judiciário exerce o papel que foi dos militares no século XX. Isso tem que acabar. Muitas vezes acontecem coisas que ninguém se pergunta por que as coisas aconteceram. É como se tudo fosse assim, uma combustão espontânea. Pegou fogo do nada. Não pegou fogo do nada. É uma escalada. As pessoas que estão insatisfeitas com a votação dessa PEC, elas deveriam estar se perguntando por que essa PEC foi votada. O que é que está acontecendo? Por que setores da direita estão apoiando? De onde que surge essa ideia? De onde parte isso? Às vezes é fácil só apontar o dedo e reclamar de uma coisa ou outra, né? Mas o povo devia se questionar um pouquinho mais, sabe? Tentar entender a complexidade que o Brasil vive nos dias atuais. Além da questão da PEC das prerrogativas, tem a anistia. Esse sim é o tema principal e central. E pode ser colocado em votação hoje. E olha só, colocar em votação não significa aprovar. Mas pode ser que aprove também. A Vera Rosa lá do Estadão, a jornalista que inventou... Ela não inventou esse termo, né? A classe política que mandou para ela, inclusive dizem que o termo gabinete do ódio veio da ala militar. Ela é a jornalista que traz o termo pela primeira vez na história do Brasil, setembro de 2019, exatamente 6 anos atrás. Os bastidores da negociação entre o PT e o Centrão para rifar Bolsonaro e derrotar a anistia ampla. Essa aqui é a matéria de ontem, às 8 da noite. Reuniões a portas fechadas na Câmara e no Planalto definiram estratégias para tirar bode da sala, mas plano ainda é teste de risco para o governo e tem desfecho imprevisível. Então, assim, existe uma tentativa, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, se a anistia passa ou não passa. Isso, o requerimento de urgência. Depois tem o texto. Qual o texto que vai ser votado? Eu acho que a direita, inclusive, deveria já ter o texto mais ou menos engatado, junto aí com o relator, para votar, né, e aprovar a PEC das prerrogativas. Mas vamos lá. É grande a lista de jabutis por trás do projeto de anistia a Bolsonaro. Longe dos holofotes, o Centrão passou as últimas horas costurando aliança com o PT e o governo para aprovar a PEC da blindagem, que cria uma série de empecilhos para a prisão e abertura de processos contra parlamentares. Em troca, partidos do grupo, que em público juram fidelidade a Bolsonaro, ofereceram apoio aos petistas para derrotar o PL de Bolsonaro no plenário da Câmara. Traduzindo, o Centrão aceita votar contra o requerimento de urgência da anistia, ampla, geral e restrita, a Bolsonaro e os envolvidos na trama golpista, mas quer a ajuda do PT para se livrar de investigações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo. O maior temor do bloco no momento é em relação aos processos sobre corrupção e desvios de emenda. E aí a oferta dividiu o PT. Em reunião na tarde desta terça, com Edinho Silva, que é presidente da sigla, deputados e senadores petistas escancararam o racha. Não foram poucos os que viram a aliança como uma contradição com o discurso do Lula de combate aos privilégios. A ordem foi orientar contra a PEC da blindagem, mas alguns admitiram que votariam a favor, usando a justificativa parecida com o argumento de que os fins justificam os meios. No plenário, o governo liberou a sua base para votar como quisesse e o placar mostrou divergência no PT. Já no primeiro turno, 51 deputados do partido se posicionaram contrários e 12 foram favoráveis. Enquanto Edinho conversava com petistas, Gleisi se reunia com o ministro do Centrão e do MDB no Palácio do Planalto. E tem os nomes, saiu no Metrópolis. A portas fechadas, ficou decidido ali que parlamentares licenciados com cargos no primeiro escalão deixarão a esplanada por um dia e retornarão ao Congresso para ajudar o governo a derrotar a anistia. Ou seja, hoje, em tese, o Fufuca, Simone Tebet, o Carlos Fávaro, toda essa... Vou mostrar aqui o nome de quem estava nessa reunião. Ó. Tá aqui, ó. Quem estava na reunião no Planalto com a Gleisi para trabalhar contra a anistia. E a Gleisi pediu para esses ministros entrarem em contato com os deputados de seus partidos. Estavam com a Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Jader Filho das Cidades e Renan Filho, os três do MDB,
Alexandre Silveira, do PSD do Kassab. André de Paula, do PSD de Kassab. Carlos Fávaro, também do PSD do Kassab. Fufuca, do PP do Ciro Nogueira. Silvio Costa, que é do Republicanos, de Tarcísio e Marcos Pereira. E Márcio Macedo, que é do PT. Essa é a turma que dava com a Gleice. Voltando. Até as emas do Alvorada sabem, porém, que cada um desses personagens tem seus interesses. Enfraquecido, Hugo Mota quer tirar o bode da sala para poder votar pautas de apelo popular, como a questão da isenção do imposto de renda de até 5 mil. O Centrão, por sua vez, quer salvar os seus e ganhar mais poder. Mordida dessa estratégia, não terá dúvidas em rifar Bolsonaro, mas ainda vai manter as aparências, fazendo um aceno aqui, outro acolá, porque precisa do aval de Bolsonaro para lançar Tarcísio à sucessão, né, de Lula em 2026. Que moeda de troca, viu? Faca no pescoço do Jair. Ah, meu Deus. Mas é porque o PL de Bolsonaro insiste em defender a anistia desde 2019. A explicação é bem simples. O PL quer uma anistia que comece desde 2019, ou seja, um indulto retroativo, por ter certeza que Moraes usará o inquérito, né, o inquérito das fake news, ainda inconcluso, para perseguir seus candidatos ao Senado. E eu acho que essa percepção não é do nada. Ontem, a imprensa, a gente comentou em vídeo, acho que foi na da CNN, comentou que Gilmar Mendes foi lá no evento do Direito Já, Fórum pela Democracia. Ele falou que o Supremo não vai aceitar impeachment, né, por algumas razões, reclamou da anistia. E esse evento contou com a participação de 11 partidos, tendo como objetivo uma união dessa mega frente para impedir a eleição de senadores bolsonaristas. Então não é de hoje que está se falando sobre isso, né? Um dos objetivos é garantir que agora em 2026, além da bancada do PT, a bancada do Centrão e a bancada da direita, também se eleja a bancada do Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já avisou que matará no peito qualquer proposta assim, né, de anistia. Mas se bolsonaristas conseguirem maioria no Senado nas eleições de 26, o desfecho dessa história será imprevisível, mesmo porque jabuti não sobe em árvore. Se isso ocorrer, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Achei estranho, né? Na verdade, sim, os bolsonaristas terem maioria é só deixarem que ocorram eleições livres, né? Não precisa ter mão de gente, é só não ter mão de gente. Pois bem, aí está a lista dos ministros que participaram da confusão. Aí que vem essa questão da anistia, né? Vai ou não vai? Passa ou não passa? O Enio fez aqui um baita de um favor de colocar em ordem alguns eventos que aconteceram no dia de ontem, e ele coloca ali as notícias. As notícias em ordem são as seguintes, ó. Mota costura acordo com STF para derrotar a anistia e aprovar PEC enxuta da blindagem. Depois, Mota diz a líderes e governo que pautará anistia. E Planalto prepara reação. Depois, Hugo Mota garante ao Supremo que a anistia não passa. Por fim, Gleisi pede a ministro do Centrão que reforce a articulação junto a deputados por derrubada de urgência da anistia no plenário. Então eles vão para esse plano de colocar em votação, derrubar e aí acabou. E o Enio comenta, né? A cronologia de Hugo Mota. Primeiro, resiste a pauta anistia e segura todos os projetos possíveis. 2. A imprensa passa a noticiar que ele recebe pedidos de Lula e de ministro do Supremo para enterrar a medida, enquanto é pressionado pela oposição para votar o texto. Sabendo da pressão, Alcolumbre começa a costurar uma anistia que não é anistia. Uma mudança nas penas dos crimes, né, das pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Ministro do Supremo supostamente dão aval para a medida. 4. Mota tenta influenciar os líderes para aderirem ao projeto de Alcolumbre. O Centrão parece inclinado ao projeto da oposição. Mota diz que não existe clima para anistia ampla e restrita, mas não libera o projeto. 5. A imprensa afirma que Mota articula um acordo com o Supremo para derrotar a anistia. A estratégia seria a seguinte: Mota colocaria a urgência em votação e ela seria derrotada no plenário. Uma vez rejeitada a urgência, ficaria mais fácil defender a adesão ao texto de Alcolumbre. 6. A imprensa diz que Mota avisou os ministros do Supremo que a anistia não passa. É inacreditável que um presidente da Câmara dos Deputados está trabalhando contra a Câmara dos Deputados. A matéria que diz que ele avisou o Supremo que não passa
foi da nossa musa, Dani Lima, linda, maravilhosa. Ali, né? Hugo Mota garantiu a integrante do Supremo que o projeto de anistia ampla e restrita não terá urgência aprovada na casa. Líderes de diferentes partidos do Centrão, contudo, alertam que é arriscada a estratégia de pautar a urgência do projeto, né? Então não se sabe. Talvez passe, talvez não passe. E aí, o que é que vai acontecer? Acho que até o final do dia, né? Vocês vão descobrir. Amanhã, com certeza, falaremos sobre isso. Hoje, uma matéria muito bacana mesmo foi publicada no Estadão. O cara que escreveu e que normalmente escreve bons textos é o de baixo ali, ó. Nicolau da Rocha Cavalcante. Ali está como advogado, mestre e doutorando em direito penal. Mas ele coloca na biografia que ele também é jornalista. E ele escreve de uma forma interessante e ele traz assim, uns assuntos de uma maneira leve até. Essa matéria que eu achei bem curiosa mesmo, ele traz uma perspectiva política para a questão da anistia e dessa vez escreveu com o Renato de Melo Jorge Silveira, que é advogado e professor titular da USP, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, a casa do golpismo. A anistia e a Constituição de 88. A Constituição de 88 é verdadeiramente fruto de uma anistia. Essa afirmação não está no plano da especulação política. Já começou com uma afirmação forte, né? Quem diz que defende a Constituição, defende a anistia. Porque só existe Constituição porque existe a anistia. Muito se tem falado nos últimos tempos sobre anistia de crimes antidemocráticos nos mais variados tons. Às vezes, ela é apresentada como elemento indispensável à pacificação do país, outras como um deboche com a jovem democracia brasileira a exigir a mais cabal rejeição. Assim como toda a história do direito penal, sua trajetória é um pouco mais complexa do que se costuma pensar. E é disso que nós gostamos. Histórias mais complexas. Sair do simplismo do dia a dia. A Constituição de 88 é verdadeiramente fruto de uma anistia. Essa afirmação não está no plano da especulação política. O mesmo ato, a Emenda Constitucional 26/1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, concedeu, aspas, anistia a todos os servidores públicos civis da administração direta e indireta e militares punidos por ato de exceção, institucionais ou complementares. Concedeu, aspas, igualmente anistia aos atores de crime políticos ou conexos e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política com base em outros diplomas legais. Para que não pairasse nenhuma dúvida interpretativa, tanto nas difíceis circunstâncias de então como em tempos futuros, a Emenda Constitucional 26 de 85 explicitou que, aspas, a anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no caput deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, o mesmo lapso temporal da Lei 6.683/79. De forma solene, reconheceu-se a lei da anistia como uma das condições políticas e jurídicas para a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para a volta da democracia. Como é que você vai criar uma Constituição se o brasileiro como um todo não pode participar? Então assim, ó, zeramos o jogo, vamos escrever aqui algo contemplando todo mundo, a gente andar para frente. E assim nasceu a democracia, a Sexta República, por conta da anistia. No ato das disposições constitucionais transitórias, a Constituição de 88 recepcionou explicitamente essa anistia na nova ordem democrática que então se inaugurava. Concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 1861 e aos atingidos pelo Decreto 864 de 69.
Nada disso, por óbvio, significa banalizar um instrumento jurídico-político da anistia, como se estivéssemos diante de um fármaco universal para toda a crise política, como se ela fosse uma fórmula mágica de pacificação social. É o exato contrário. A anistia é o resultado de um complexo processo de negociação, no qual ambas as partes cedem para se chegar a um futuro comum, compartilhado e desejado. Só que quem está vivendo é o quê? Tem um lado que não quer ceder e quer aniquilar o outro lado. Se possível, matar Bolsonaro. Então é difícil, né? Segundo a Constituição, a competência para conceder anistia é do Congresso. Ao mesmo tempo, ela restringiu esse poder, estabelecendo como crimes insuscetíveis de graça ou de anistia. Será que vai estar a questão da democracia? Não. Para que tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a turma que toca o terror e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. O legislador constituinte era consciente, portanto, de que o instrumento da anistia deveria ser usado com extremo cuidado. Uma vez mais, se nota esta mesma dinâmica envolvendo a anistia. Trata-se de uma medida importante, a merecer profundo respeito e não banalização. No caso concreto, de agora, que estamos vendo no Brasil, debatido no país, né, o Supremo parece ter dificuldades em aceitar a anistia de crimes contra a democracia. Eu acho que não parece, não. Está bem claro que não aceita. Sob a alegação de que haveria limitação constitucional implícita à concessão de benefício, como também seriam um indulto ou perdão judicial. Mas diga-se, não parece haver proibição explícita para tanto, e isso por uma razão simples. Foi o Congresso quem criou e estabeleceu os tipos penais contra a ordem democrática. Poderia não tê-los criado. Poderia tê-los criado sob outras modalidades e condições. Poderia alterá-los ou mesmo revogá-los. Não parece cabível restringir tal faculdade. É o Congresso que diz para que vale e para que não vale. Porque é o Congresso que criou o instrumento. É o Congresso que redigiu a Constituição. A Corte só cabe interpretar. E se o problema for que ato antidemocrático não pode, então altera-se a lei e acabou. Simples. Para escândalo ou desgosto de muitos adeptos de um direito penal máximo, que é o de perseguir e aniquilar, a regular todas as esferas da vida social e econômica, não existe um mandamento constitucional fixando que a defesa da democracia seja feita necessariamente pela via penal. Tem outras formas de defender a democracia que não sejam, né, destruindo pessoas penalmente e enfiando todo mundo na cadeia. Tal caminho foi uma escolha sancionada pelo chefe do Executivo Federal, do Legislativo, que, se e quando desejar, pode perfeitamente alterá-la ou mesmo revogá-la. Sabe? Calma lá, irmão. Quem diz isso? Professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O Nicolau chamou um cara da USP, né? Onde o Temer se formou, onde o Moraes se formou, e inclusive dá aula atualmente, né? Mas ele vai falar que esse cara também é burro. Esperto só ele. Reiteramos, isso não significa que a pretensão de anistia das pessoas condenadas, né, diga-se de passagem, que é compreensível em qualquer pessoa condenada criminalmente, deve ser acolhida. Eu não estou falando que tem que aceitar ou não tem que aceitar, né? Tal juiz deve sempre ser de ordem política, não jurídica. Achei curioso também esse final, né? Quem tem que saber se tem que ir ou não tem que ir é a classe política, não é o judiciário que decide isso. Ao prever as condições e limites da anistia, a Constituição de 88 reconheceu nela sua própria condição de existência, não como impunidade, mas como paz dialogada. É sob essa lembrança que deveria ser pautado o tema. E é de se olhar, portanto, com maturidade a história nacional e suas diferentes anistias, também para que não se destruam os alicerces de nossa jovem democracia. Esse não é um texto de jornalista. É um texto de dois juristas. Um doutor, um doutorando. O doutor é professor titular da USP. Então, assim, eu acho que tem uma substância no que eles estão comentando. Mas vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje e o desenrolar desse assunto. E vamos lá. Vamos falar dele. O homem que precisa ser parado a todo custo. O cadáver insepulto, como diz os golpistas do Estadão. Ah, gente, é tanta maldade que está sendo feita. Você vê aqui, ó.
Thalita. Bolsonaro perdeu 15 quilos nos últimos meses. Pessoas próximas dizem que em prisão domiciliar, Bolsonaro tem se mostrado abatido em seu apetite. E antes fosse só isso, viu? Fora os soluços, fora as crises, fora os problemas de pressão, fora a questão até o próprio vômito. Mas o objetivo é esse, né? Por conta desse quadro clínico de Bolsonaro, no domingo ele foi no hospital. Antes de ir para casa, o médico falou com a imprensa. Bolsonaro ficou calado. E a imprensa, né, o consórcio, viu que Bolsonaro ficou 5 minutos parado, sem falar nada, enquanto o médico falava, meio que dava os esclarecimentos. Enfim, 5 minutos. Pois bem, isso já foi o suficiente para Moraes pedir esclarecimentos. Como assim? Como assim você ficou 5 minutos? Calado. Como assim você ficou calado? E quem é que traz essa apuração? Amiga de vocês, Luísa Martins, a porta-voz do Supremo na CNN. Essa linda senhorita ali no meio. É sempre ela, tu já percebeu? Quando não é ela, é Bela Megali. Quando não é nem ela, nem a Bela Megali, é a Mônica Bergamo. Já percebeu que tem um padrão nos porta-vozes? Ah, meu Deus, é sempre ela. Aí o inimigo tá ali, ó. Dos mesmos criadores de O Silêncio de Bolsonaro estimulou a ação de apoiadores, agora vem a avaliação que a imobilidade de Bolsonaro após o procedimento no hospital foi um gesto político de resistência. A gente vai ficar parado sem falar nada. Pronto. Na boa, isso me parece traço de psicopatia. Aí ontem, o Jair voltou ao hospital, uma crise séria. O Flávio Bolsonaro falou que o Jair ficou, em determinado momento, 10 segundos sem conseguir respirar. Entalado. O médico falou com a imprensa. Falou assim, ó, não é... Não, desculpa, não sei se o médico falou, mas foi o próprio Flávio Bolsonaro que comentou. O médico comentou que ele nem coma nada sólido. Tome só uma sopa. Mas acho que é isso que querem de Bolsonaro, né? Bolsonaro vai ao hospital após crise de vômitos e pressão baixa. Após a emergência, médicos de Bolsonaro embarcam de São Paulo para Brasília. Você vê, o quadro é bem simples, né? É um grande teatro. Os médicos de São Paulo estão gastando dinheiro e tudo mais para Bolsonaro. Só um grande teatro, né? Obviamente não tem nada, né? Ele fica soluçando de propósito. Eu acho que o Emílio, por conta da idade, por conta do que sempre foi, e também acho que por conta que, recentemente, o próprio Emílio teve, né, problemas de saúde, e eu acho que ele entende muito bem que tem algumas coisas que não são brincadeira, são coisas bem sérias, e que os seres humanos deveriam ter um pouco mais de respeito pelos outros. Aí veja aqui, isso aqui é ontem lá no Pânico, né, o Emílio e o Zuzu aqui batendo um papo. Voltando a falar um pouco sobre a história do Bolsonaro, ontem, né, viralizou muito que o ministro Alexandre de Moraes, que é do STF, está em busca de esclarecimentos sobre a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua ida ao hospital DF Star. E aí, Albeta, o Moraes, ele ordenou 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar detalhes como é que é o transporte e o motivo da demora para o retorno após a liberação médica do Bolsonaro, que passou por um procedimento para remover lesões de pele. Ficou mais de 6 minutos ao lado do carro da Polícia Federal. Aí tem as imagens aí, os apoiadores, né? A turma atrás do Bolsonaro. A situação, né, muito complexa para ele nesse momento. Você sabe que a família se pronunciou e o Bolsonaro não está muito bem não, Emilião, né? De saúde, que me parece. Faz tempo, Faz desde tempo, a facada, né? Cara, desde a facada, né? A gente viu o Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro fez 7 cirurgias, cara. É muita coisa. Né? Não é brincadeira, não, que o Bolsonaro, o que o cara passa, porque, porra... Não é fácil, né? Emocionalmente, né? A carga, além da parte da saúde mesmo, complicação no intestino, mexe com o corpo inteiro. Você sabe que o Carlos, né, o filho... E ele não pode fazer outra cirurgia, né? Você sabe disso, né? Não, eu não sabia. Ele não pode mais, pelo procedimento que ele já fez algumas e aí, pô, sempre o cara volta lá. Enfim, o Carlos Bolsonaro falou que ele está se alimentando muito mal, que está com falta de ferro no sangue
e há uma possibilidade de uma nova hérnia. Putz, quem já teve hérnia, né, Samidana? A gente sabe o quanto dói. Então vamos aí torcer para a recuperação do Bolsonaro, para que essa história aí tenha pelo menos um dobramento, que eu acho muito difícil. Posso fazer uma notícia aqui falando do... Eu não sei nem o que falar, viu, gente? Se fosse o pai de vocês, como é que vocês iam estar? Olha. Aí você vê como a imprensa narra esses fatos, sabe? A preocupação da imprensa, o descaso. Aí você vê alguns setores, principalmente na esquerda, né? Desejando o pior pro Jair. E os radicais somos nós. Nós somos os radicais. Nós somos os radicais, né? O errado é o Jair, o errado são vocês. É surreal o que acontece nesse país, viu? Esse é o tipo de coisa que dá uma desanimada. Dá uma desanimada. Pesada. Já que tá falando aqui da Jovem Pan, só um pequeno parêntese. O Ministério Público Federal pediu a cassação de concessões da Jovem Pan na Justiça. O Vinícius pergunta: qual o regime que prende opositores e fecha meios de comunicação? Tudo técnico, né? Tudo 100% técnico. O verdadeiro motivo da censura contra Bolsonaro nas redes sociais e sua prisão ilegal é simples. Ele representa a identidade do povo brasileiro. Isso assusta o sistema que reage rasgando leis e pisoteando direitos humanos para cumprir a lógica do missão dada, missão cumprida. Eu ia comentar sobre isso aqui ontem. Foi até bom porque o que aconteceu, depois do que aconteceu ontem, né, essa nova ida para o hospital, acho que faz ainda mais sentido. O Alan dos Santos vai dar aqui um pequeno relato de algo que ele pode contar aí para vocês, das conversas que ele já teve com o Bolsonaro. Muita gente fala, né? Porque Bolsonaro não foi embora. Porque Bolsonaro não fugiu. Se fosse eu tinha fugido. Mas Bolsonaro não, né? Mas o cara é louco. Talvez ele realmente seja louco. Por que insistir em querer transformar o Brasil estando no Brasil, se algumas pessoas podem fazer muito mais estando do lado de fora? Que foi o que eu falei pro próprio Bolsonaro. Mas ele tomou a decisão, ele falou para mim. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas ele disse para mim, quando eu falei para ele, não volta. E ele disse, e se o Brasil precisar de alguém? É quando eu falei para ele, o senhor vai acabar morrendo. Ele virou para mim e falou assim, e se o Brasil precisar disso para poder renascer, para poder mudar? Eu espero que não precise. Aí depois você não entende, né? Porque o cara não fugiu. Aí depois você não entende por que ele resolveu ficar, né? Na hora que ele dizia, né? Talvez seja uma missão. Aí ele às vezes fala, o povo acha que é brincadeira, né? Eu pergunto do que eu fiz pra merecer isso daqui. Mas ele vai lá, aceita. Carrega a cruz dele, né? Nossa, gente, meu Deus do céu. Que mundo é esse, meu Deus do céu? Não é divergência política, é tentar realmente aniquilar o seu adversário. E o errado somos nós somos radicais. Anistia, quem já viu anistia, sabe? Você vê o que está acontecendo. Ontem a gente comentou sobre isso, né? Saiu na imprensa, que dependendo do que o governo Trump fizer, vou mandar Bolsonaro pra papuda, que isso, aquilo outro, como se não fosse mandar, né? Como se o Supremo fosse um órgão extremamente bonzinho. A Bela Megali comenta sobre isso. O grupo de Eduardo Bolsonaro vê a prisão de Bolsonaro na papuda como provocação e projeta mais sanções dos Estados Unidos. Ali. A possibilidade de Bolsonaro ir para a papuda é encarada pelo grupo de Eduardo como estopim para novas reações dos Estados Unidos sobre o judiciário e para o agravamento de uma crise institucional com o Brasil. Aí a Bela Megali mostra o quão bonzinho são algumas pessoas. Interlocutores de Moraes avaliam que hoje a tendência do magistrado seria determinar que o capitão reformado cumpra a pena na papuda. Já é hoje. Por quê? Porque sim. Né? Que tem uma área especial para presos considerados vulneráveis, como políticos e policiais.
questionadas se o ministro não poderia adotar uma solução similar à que ocorreu com Lula, que ficou preso em uma sala adaptada pela Polícia Federal de Curitiba. Pessoas próximas a Moraes apontaram que o caso é diferente. Lógico que é diferente, porque o Lula e a justiça não funcionam igual pro Lula. Mas a justificativa que eles vão dar é a seguinte: não, o principal argumento é que Lula não tinha uma condenação definitiva quando estava encarcerado na PF. Não tinha, meu Deus, coitadinho do Lula, né? É muito papo furado. É muito papo furado, viu? Já Bolsonaro tem uma condenação em última instância. Não, nem em última instância, é em única instância. Bolsonaro não teve outras instâncias como Lula teve. Ontem, achei curioso, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou tem um vídeo ali na postagem completa, mas só a legenda já dá para entender. O presidente Trump assinou ordem executiva para combater detenção injusta de cidadãos dos Estados Unidos no exterior. Países que não devolverem americanos detidos injustamente enfrentarão consequências duras, como sanções econômicas e restrições de visto e restrições à assistência externa. Esta nova ordem executiva do presidente Trump, que fala na diplomacia dos reféns, foi inspirada na Magnitsky. E aí o Eduardo comenta dessa questão aí de Bolsonaro e a tortura que já estão prometendo fazer contra ele. E sobre essa questão aí de prender cidadãos americanos, ontem a Newsweek publicou a matéria da Flávia Magalhães, brasileira, que tem um mandado de prisão aberto contra ela, pelo Supremo. E o Jason Miller comenta, não, o Alexandre está tentando prender um cidadão americano em solo americano. Veja só. Mora na Flórida e quer prender ela por postagem nas redes sociais. Críticas ao Brasil, né, o Lula e o Judiciário. Aqui o mandado de prisão. A reportagem mostra o mandado de prisão emitido por Moraes contra a Flávia e diz, aspas, em jogo estão questões fundamentais de soberania, discurso e precedente. Se um juiz estrangeiro pode criminalizar a expressão política feita legalmente em solo americano, se cidadãos americanos mantêm as proteções da primeira emenda quando suas críticas têm como alvo os líderes de outro país e se os tribunais americanos permitirão que as ordens abrangentes do Brasil se estendam além das fronteiras. Mas o extremista e o radical é você. Vamos falar um pouco mais da direita em 2026. O mesquitismo segue firme e forte. Em editorial, representando a vontade dos donos do Estadão, eles publicaram ontem assim, ó, o que falta para caçar Eduardo Bolsonaro? O mesquitismo quer Eduardo caçado. A cada dia em que preserva o mandato de Eduardo Bolsonaro, um impatriota que se omisia nas prerrogativas de deputado licenciado, a Câmara falha miseravelmente em cumprir sua missão de honrar a representação popular, essência da democracia representativa. Uai, mas como é que falha se Eduardo é um representante de milhões de pessoas? Sob risco de ter tido como cúmplice das ações de lesa-pátria perpetradas por esse traidor do Brasil, a casa precisa de uma vez por todas livrar-se de um estofo que trabalha dia e noite para desmoralizá-la. Não, acho que Eduardo trabalha para moralizar a Câmara. Eu discordo dos golpistas do Estadão. A sociedade não pode assistir passivamente a seus representantes conspirarem contra o próprio país. Se a Câmara não agir agora, a história cobrará, como já cobrou no passado, o preço dessa inaceitável omissão. Aí eu digo, Eduardo Bolsonaro, em torno do Eduardo Bolsonaro, se algum de vocês, por alguma razão, estiver me ouvindo neste momento, peraí, daqui um zoom aqui. Se algum de vocês estiver me assistindo nesse momento, vem aqui, ó, para ficar mais fácil, no perfil do Vili Migo. Vê se ele deve ter realmente tá coisa. Vem no perfil dele. Você pode clicar na parte de mídia, porque na parte de mídia não vai mostrar do jeito que eu quero. Depois pode clicar em mídia, só vai mais rápido. Você vem aqui no perfil do Vinícius. Cadê, senhor? Tá chegando. Pronto. Aí você vem aqui, ó, no perfil dele. Você pega essa imagem, tira a Bolsonaro. Você pega só a notícia. Você acha? Tá lá no Atlas também, se quiser.
Você pega só isso daqui, ó. 2 notícias. Postem e dê uma resposta pro Estadão enquanto CNPJ. Porque na hora que o Estadão te acusar, Eduardo, de que você trabalha para conspirar contra o país, sabe? E fala que se a Câmara não agir agora, a história cobrará como já cobrou no passado. Aí você relembra o que é a verdadeira história. Você lembra quem é que realmente conspirou contra o país, sabe? Você mostra quem é que defendeu usar bomba atômica contra brasileiros. Quem é que defendeu matar brasileiros. Júlio de Mesquita Filho, o dono do Estadão. E você ainda pode chegar em um extra e fazer isso daqui, ó. Novembro de... Novembro não. É fevereiro. Não sei, é fevereiro ou janeiro desse mês. 2024. Deixa eu ver aqui no de fevereiro. E aí tu ainda faz isso aqui, Eduardo. Tu ainda pega aqui. Deixa eu te mostrar o nome da notícia. Se tiver alguém. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se não tiver aqui. É o roteiro da Revolução. Aqui, ó. Tem várias matérias só do Júlio de Mesquita Filho. Ó, subversão, tudo que ele fez, tudo que ele aprontou. Né? Já que eles não foram punidos. O Estadão devia ser fechado. Não foi fechado. E a gente tá pagando exatamente esse preço. Mas calma. É esse daqui, ó. Isso é democracia. Aqui, ó. Você não pode postar essa página. Página 144 do Vespertino. Você vai no site do acervo do Estadão, 12 de abril de 1964. Deixa eu ver se ela abre aqui a imagem. Aqui, ó. Já abriu como imagem. Roteiro da Revolução. Há mais ou menos 2 anos, doutor Júlio de Mesquita Filho, instado por altas patentes das Forças Armadas a dar sua opinião sobre o que deveria fazer caso fosse vitoriosa. Conspiração que já se iniciara contra o regime de João Goulart, enviou sua resposta à seguinte carta: São Paulo, 20 de janeiro de 62. Ou seja, um conspirador golpista que defende morte de brasileiros, inclusive com bomba atômica. Você lembra? O fato do Estadão não ter sido fechado é a causa do fracasso do mundo moderno. Esse jornal tem que pagar. Eles têm que pagar porque eles fizeram. Hoje eu olho para trás, aí podem me cancelar por isso, mas hoje eu olho para trás e quando eu olho para a era Vargas e eu vejo assim que o governo Vargas foi para cima do Estadão, botou pro Júlio de Mesquita correr do Brasil. É errado o Vargas que deixou voltar. É errado o Vargas que não fechou de vez. Com o Estadão não dá. Esse jornal um dia vai fechar e vai pagar por tudo que fez desde o fim do Império. Aqui é a síntese do golpismo no Brasil. Vai ser responsabilizado e vai entrar na história da forma que merece. Enquanto eu viver, eu vou lembrar todo santo dia que der quem é o Estadão. O que é esse jornal? Nossa, eu fico nervoso aqui agora. O erro do Vargas foi deixar o Júlio Mesquita voltar pro Brasil. O erro foi esse. Tivesse fechado de uma vez por todas, a gente não tinha nada do que está acontecendo. Nem a tese do gabinete do ódio tinha existido. Culpa do Vargas. Se teve a tese do gabinete... Culpa do Vargas, que não fechou essa porcaria. Teve a chance e não fez. Covarde. Tem que levar assim, gente. Que é pra ver se, sabe, se releva, porque é tanta loucura que a gente tem que ler todo santo dia. Tanta loucura, é puro ódio. Aí, para a desgraça do Estadão, que queria que Eduardo fosse cassado, Pella indicou nesta terça Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara para livrar o parlamentar de um processo de cassação do mandato. De acordo com parlamentares do partido, como líder, Eduardo Bolsonaro não teria obrigação de comparecer à Câmara para sessões. Ele vai substituir a Carol Dittoni. Em contrapartida, a deputada no vídeo será nomeada a primeira vice-líder da minoria, exercendo presencialmente a liderança. É isso. É isso que o povo gosta. Jogar com o regulamento debaixo do braço. Foi feito um anúncio. Pô, cara, é isso que tem que fazer. Mostrar que tá junto, união. Quem tá unido nem precisa falar. Tá unido mesmo ali, ó. Tá aparecendo na foto. Parabenizo Eduardo Bolsonaro, que assumiu hoje como líder da minoria. Força nessa missão, Eduardo. Confiamos na sua liderança firme e corajosa. Registramos também o reconhecimento da Carol Dittoni, que conduziu a liderança com dedicação, garra. Parabéns a Carol por tudo também, Por não se mostrar uma pessoa egoísta. Parabéns, Carol.
E Eduardo fez uma postagem agradecendo e marcou todo mundo. Eduardo tem esse costume, né, de dividir também os créditos, apontar, e marcou todo mundo que tava lá na foto. E é isso aí. Esse é Unidos Venceremos pra valer. Aí vem o PT. O que é que o PT faz? Perseguir. Tem alguma coisa que o PT faz além de perseguir? Não. Líder do PT vai acionar a Câmara e Justiça contra a manobra para salvar mandato de Eduardo Bolsonaro. Lá vai o Lindenberg, vai reagir, vai agir, vai acontecer, vai mandar pro Supremo, que não pode. Você já viu, né, gente? É o Brasil. O PT só serve para isso. O PT só serve para perseguir. É uma máquina de perseguição. O PT é uma máquina de perseguição. Aí vamos lá. Seu Michel Temer foi no Roda Viva. Robson Bonin, da Veja, chefe da coluna de bastidor da Veja, o Radar, fez a seguinte pergunta pro Temer, né? A voz que começa aqui o vídeo é do Robson Bonin. Mas tá ali já a legenda, né? Eu vou dar pra ela algum áudio. Depois eu leio ali a legenda. Presidente, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ensaiou recentemente um discurso que parece querer descolar do bolsonarismo, né? Da família Bolsonaro de alguma forma, porque ele primeiro disse que a decisão, a condenação do Supremo tem que ser cumprida, então não tem anistia para ninguém, o ex-presidente vai para a cadeia e acabou a história dele. E aí se discute um melhor nome, que aí surgem Tarcísio e outros governadores que o senhor citou por aí. Você vê, né? A imprensa como um todo já percebeu que o Valdemar, se puder, quer descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Na visão do senhor, o que deve prevalecer? O que seria melhor para esses partidos de centro e de direita? Seguir amarrada essa tese de que a presidência da República, a popularidade eleitoral do Bolsonaro é um patrimônio da família, então tem que ser ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio, ou a Michele, a candidata, né, o candidato em 2026, ou virar essa página de uma vez, aproveitar a condenação para fazer isso e colocar um projeto, como muitos partidos estão querendo, com um governador na cabeça de chapa e também na vice, né? Tarcísio e Zema, por exemplo, fala-se muito. Qual é a visão do senhor? Eu acho que o Valdemar tem uma certa razão, viu? Eu acho que está virando a página. Está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, que pode ser captado por esses que serão eventualmente candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quis dizer, não se discute a decisão do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está, né? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Bom mix. Aplicou um Deltan Dallagnol. Tá olhos nus, né? De todo mundo, pra quem quiser ver enxergar o que tá acontecendo. Aí, nem lembrei que eu ia ter que falar desse miserável de novo. Valdemar concedendo entrevista pro Paulo Capelli. Gente, Valdemar tá dando entrevista porque quer. Veja que Valdemar ficou calado todo esse tempo. Valdemar deixou pra falar quando o Bolsonaro foi preso. Né? Eu ouvi uma frase que foi mais ou menos assim. Eu não queria apostar porque é meio lacrador de lavar a alma, mas faz muito sentido. É de um seguidor, Rodrigo Freitas. Lá no canal secundário ele tava falando. Mais ou menos assim que as facadas que Bolsonaro tomou por trás foram muito mais graves do que a facada que ele tomou pela frente. Mais ou menos assim, né? Você consegue entender, né? Assim, as facadas por trás machucaram mais que a facada pela frente. Você consegue entender. As facadas por trás são as traições. Você vê, no final do dia, essas facadas por trás, o que eles realmente querem fazer não é tirar a vida, mas tirar a alma de Bolsonaro, tirar a alma do bolsonarismo, é matar o bolsonarismo, é matar o transcendente. Aí o Valdemar se aproveita desse momento para dar mais uma facada pelas costas, né? Mas e essa bem encaixadinha. Assim, peraí, gente, toma no fígado, assim, por trás, atravessando a barriga. O Valdemar se regozijar com o Duda Lima depois. Escute isso aqui. Comenta-se que o Centrão
vem articulando uma candidatura à presidência encabeçada por Tarcísio de Freitas, hoje filiado ao Republicanos, e com Ciro Nogueira, do PP, como vice. Como o senhor avalia essa chapa? Eu acho uma chapa ótima, não tenha dúvida disso. O Ciro, eu quero te dizer, Capelli, você já sabe disso, mas é importante que eu deixe claro que quem vai escolher o candidato a presidente e a vice é o Bolsonaro. E o Bolsonaro gosta muito do Ciro. Já tá falando por Bolsonaro, né? O Bolsonaro gosta muito do Ciro, Bolsonaro gosta muito do Tarcísio, Bolsonaro gosta muito do PL, Bolsonaro gosta muito dessa ideia, e siga falando em nome de Bolsonaro. Gente, ainda que Bolsonaro goste do Ciro, ainda que Bolsonaro goste de tudo, deixa o Bolsonaro falar quando ele quiser. Para de forçar esse resultado, porque nada tá macetando narrativa. Quem te deu uma procuração, Valdemar, pra falar o que Bolsonaro gosta ou deixa de gostar? Valdemar só abriu a boca depois da condenação de Bolsonaro, bicho. Agora tá o tempo todo falando com a imprensa, Valdemar. Porque o Ciro foi o único ministro político que ele teve. Então ele tem, e o Ciro é um grande articulador, tem toda a chance de ser vice. E seria muito bom para nós também, porque ele é do Nordeste e nós precisamos de força lá. Então tem todas essas possibilidades. Tem possibilidade, inclusive, me perguntaram outro dia, lógico, do Bolsonaro fazer uma chapa que não tem o nome Bolsonaro. Que é o caso dessa aqui. É o caso dessa. Esse movimento de Tarcísio disputar a presidência, o PL só abraçará esse projeto caso ele migre, ele se filie no Partido Liberal? Na reunião dos governadores, que o PP e União Brasil levaram 12 governadores do centro e direita, e eu cheguei no jantar, cumprimentei o Tarcísio, mas uns 4 governadores que estavam com ele do lado. Ele falou: Valdemar, se eu for candidato à presidência, eu vou pro PL. Então ele precisa aí se entender com o partido dele, que é o Republicanos, que é aliado nosso, parceiro nosso. E precisa ver. Por exemplo, se ele for candidato a governador de São Paulo, eu acho que ele fica no Republicanos, é a opinião minha. Ele não quer passar o que ele passou na eleição para governador. Por quê? Que foi que? Ele era para ganhar a eleição no primeiro turno se não tivesse os votos anulados. Em vez do camarada votar no 10, o camarada votou no 22. Tá, votou no 22. Votou no 22, votaram no 22 800 mil eleitores. Se eles tivessem votado certo, ele ganharia a eleição no primeiro turno. É chapa sem Bolsonaro, é falando em nome de Bolsonaro, é falando em chapa sem Bolsonaro. Esse Valdemar tá demais, viu, bicho? Aí ontem a gente chegou até a comentar dessa postagem aqui do Flávio Bolsonaro, que eu acho que ele não parou para ler a matéria, o que a matéria comentava, mas tudo bem. Independente disso, a mensagem que ele quis passar, ele deixou passar. E aí algumas pessoas reagiram a isso ontem e eu quis trazer algum desses comentários. A Lila Lopes está deixando exatamente aquele comentário que o Flávio diz assim, que a imprensa de esquerda imunda, quer dividir, não dividir, estamos unidos e tudo mais, pipipipopô. A Lila Lopes posta o seguinte, né? A gente tem de ser adivinho, porque é tanta informação que a gente não tem que fica muito difícil. Se o próprio Eduardo já criticou o Tarcísio, fica difícil de entender que ele é um santo, porque o Tarcísio não fala claro, em alto e bom som. A culpa é tudo nossa, né? PQP. Só que fala assim, ó, não retuitei esse comentário porque eu não quero provocar um possível hate na postagem. O povo indo lá e xingando a Lila. Mas de coração, aqui fica um pedido. Vocês que têm informações de bastidores sobre qualquer área, mas não podem dar nomes, não soltem informações pela metade, mais atrapalha do que ajuda. Não é justo com a militância pura que está nas redes apenas para defender o Brasil e Bolsonaro, ser chamada de cega por fatos não expostos a ela. Essa última frase me pegou. Não façam isso com a militância. Eu acho que às vezes isso é importante, mas também entendo porque isso às vezes não é feito, né? Algumas pontes não serem quebradas de vez, o povo às vezes deixa no ar, faz aproximação, terceiriza a crítica, terceiriza às vezes até pela imprensa algumas críticas. E minha parte mesmo, eu não tenho sobrenome Bolsonaro, me perdoa. Se eu tivesse sobrenome Bolsonaro, eu falava muita coisa. Eu não tenho, então eu sei o limite da crítica, para não virar depois um avalanche contra mim. Então fica aqui, ó. Eu vejo como é que tá a janela de Overton. Até onde dá para falar sem ninguém me odiar. E vou indo, né? E acontece, conta que sai na imprensa, mostra umas coisas ou outras. A Sheila fez um comentário... Achei bem curioso, ela conseguiu misturar assim, uma parte emocional também com o raciocínio lógico. Ela escreve bem, essa mulher.
Ela compartilha o Flávio, que tá falando, né? Olha, a corja tenta a todo custo manipular os apoiadores de Bolsonaro a enxergarem Tarcísio como traidor, né? Aí falando da corja, a imprensa. A Sheila fala, cara, a manipulação é uma constante. No entanto, a base bolsonarista não é tão vulnerável assim, sabe? Não é a imprensa que vai conseguir nos manipular. Fique tranquilo. Os bolsonaristas têm a capacidade de reconhecer excessos. Os argumentos de amizade, embora sejam importantes, não são suficientes para blindar ninguém. Desde sempre, políticos sobem em palanques ao lado do seu pai, se abraçam e, após sorrisos e declarações de gratidão, o que prevalece são os interesses pessoais e de negócios. Faz parte do jogo político, é o que dizem. Toda vez que o senador defende políticos achando que os apoiadores são tolos, sinto-me pessoalmente ofendida. Particularmente, não me norteio pela mídia esquerdista. Essa não tem qualquer ingerência sobre mim. O que gera desconfiança e um olhar mais aguçado sobre políticos que se elegeram na onda conservadora, de carona na esteira do Bolsonaro, são as atitudes. As atitudes que falam alto. Esse é o elemento que liga o alerta na percepção dos apoiadores quanto ao que vem a ser caráter real versus dissimulado. Independentemente da ideologia, existe o certo e o errado. O meio termo pendula na covardia, geralmente beneficiando o errado com disclaimer, aprecie com moderação. Se o amigo Tarcísio apoia as pautas da direita, estará apoiando seu pai e também o réu herdeiro substituto, Eduardo Bolsonaro. Isso atenderia às expectativas. Não adianta Tarcísio declarar apoio e agir contra o seu irmão ou fazer movimentos isolados. A propósito, apoie seu irmão e esqueça Tarcísio. O Laudelino também seguiu nessa linha, falando assim, ao ser perguntado sobre como interpretar um político, Aristóteles aconselhou a não dar tanta importância ao que ele diz, mas sim observar o seu passado e suas alianças, pois é isso que realmente indica para onde ele irá. Esse é justamente o problema do Tarcísio, a turma que o acompanha. E esse ponto eu acho ele relevante, gente. Política não se faz sozinha, se faz com grupo. Quem é o grupo de Tarcísio? Quem é o grupo do Eduardo Bolsonaro? Grupo próximo, sabe? Quando você pensa o seguinte, faça um exercício aí agora. Pausa o vídeo ou faz depois. Imagina um governo do Eduardo Bolsonaro. Quem você acha que seriam possíveis ministros? Que você acha que tem chance do Eduardo nomear? E em qual direção esse governo andaria? Quais brigas você acha que esse governo iria comprar? Quais brigas esse governo iria deixar de comprar para evitar fadiga? Agora faça essa mesma pergunta em torno de um governo do Tarcísio, ou até analise atualmente o governo do Tarcísio. Sabe? É percepção. Não é questão de ser traidor, não. É só questão, para mim, de preferência. Não vejo como traidor. Só vejo uma pessoa que as atitudes, ultimamente, para mim, mostram que ele deve continuar aí como governador de São Paulo. Depois ele pode migrar para iniciativa privada. Vai lá BTG e ficar feliz da vida, né? Moraes manda PGR opinar sobre a atuação de Tarcísio para anistiar Bolsonaro. Aí o Globo comenta, na condição atual, só governa o país quem for permitido por quem nunca recebeu voto. E o Moreira complementa dizendo, eu posso estar enganado, mas parece que Tarcísio foi encurralado pelo sistema. Ou consegue a passagem de bastão o quanto antes, ou não tem serventia. Tarcísio não precisa nem ganhar as eleições, mas tem que ir bem nas pesquisas para consolidar o trade do Tarcísio. Se ele não der conta, precisa arrumar outro cara. E o Henrique finaliza dizendo, acho muito engraçado os investidores da Bolsa do Brasil tendo que ficar torcendo para político, né, para tentar ter algum tipo de lucro. Porque eles estão pensando em alguns ativos estratégicos e em alguns setores o Estado pode fechar parceria com algumas empresas do ramo privado, então essas empresas vão ganhar muito dinheiro, então suas ações tendem a valorizar demais. Eu queria muito comentar sobre isso daqui do sistema, mas se eu falar, eu acho que vai demorar muito no vídeo de hoje. Eu quero só terminar com a provocação ao Valdemar, meu querido Valdemar da Costa Neto. A Flávia comenta assim, ó, o PL está tomado por falsos políticos de direita. Isso merece expulsão. A notícia diz que um vereador, apadrinhado de Valdemar, xinga Michele Bolsonaro de Kenga. Não é uma coisa boa, né? Se você não sabe o que é, procure, você vai ver que não é uma palavra bonita. Enfim. E aí, Valdemar? E sabe o que eu quero colocar na mesa? O caso do Fábio Van Garten. A imprensa vazou, com mais de 2 anos, um diálogo
do Van Garten com o Cid, onde era janeiro de 2023, ou era fevereiro de 2023, e o povo já estava discutindo a sucessão de Bolsonaro. Aí o Fábio Van Garten achava um absurdo já estarem discutindo a sucessão de Bolsonaro. Como assim? Vocês já estão querendo substituir Bolsonaro? Janeiro, fevereiro de 2023. E aí diz que votaria até no Lula contra a Michelle. O Fábio Van Garten não chamou ela do que esse rapaz aqui chamou, não. Chamou, não. Vocês foram lá e demitiram o Fábio Van Garten. E o Van Garten tá aí. Segue lá do Jair, segue ajudando com a questão da imprensa, abrindo inclusive caminhos, portas pro Eduardo Bolsonaro. E aí, Valdemar? Vai ter o mesmo tratamento? Porque se não tiver, vai ficar inclusive também parecendo que a demissão do Van Garten teve dedo seu e do Duda Lima. E uma disputa, talvez não só para ver quem domina a comunicação de Bolsonaro, mas até para enfraquecer Bolsonaro. Fica parecendo que vocês querem Bolsonaro preso, incomunicável. Então eu quero ver como é que vai ser o comportamento em relação a esse vereador. Porque por muito menos vocês botaram o Van Garten para rodar. E aí, Valdemar? E aí? Valdemar da Costa Neto. Agora é a hora, né, de mostrar coerência. É só um vereador, pô. Vale tanto assim? Porque se fosse um deputado, senador, até entende, mas vai liberar para um vereador? Enfim, gente. Esse é o Brasil. Essa é uma parte da direita brasileira. Rezem aí pelo Jair, por melhoras na saúde dele. E hoje a gente vai observar, né, como é que vai ser o desenrolar da questão da anistia. Eu fico por aqui. Eu vou mandar o recorde do Emílio, o recorde do Alan, o do Valdemar, toda essa baboseira que a gente deu play aqui ao longo do vídeo. Baboseira do Valdemar, né? E aí, você gosta do meu trabalhinho, que tá um pouco mais, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. Eu fico por aqui, vejo vocês amanhã e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!